Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Merak 360 e hoje eu trago um vídeo sobre xadrez, isso mesmo. Você que gosta de jogo de tabuleiro, quer aprender um pouquinho sobre as regras básicas desse jogo, então fica aí e assiste até o final, beleza? É um jogo muito bom para desenvolver o raciocínio, a memória, a concentração, então vale a pena aprender xadrez. Então vamos lá. Pedagogicamente falando, né, o xadrez aí faz parte de currículo de muitas escolas aí em vários países do mundo. E sistema de ensino como o norte-americano, por exemplo, em 13 mil escolas nos Estados Unidos, onde se aplica o jogo de xadrez nas salas de aula, os alunos têm melhor desempenho nas disciplinas de matemática, redação e um senso mais aguçado para questões de justiça, questões éticas. Muito bem. Então, um pouquinho do contexto histórico do jogo xadrez, né? Alguns historiadores dizem que o local de origem é a China, enquanto a maioria diz aí que é a Índia o local de origem. E esse jogo era chamado de chaturanga. Ele era disputado entre 4 jogadores, cada um tinha uma cor, verde, amarelo, preto e vermelho, como vocês podem ver no diagrama abaixo, tá bom? Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais para saber como funcionava, pode buscar aí na internet. E o chaturanga hindu passou então da Índia para a Pérsia. E foi aí na Pérsia que ele ganhou uma nova configuração, onde houve aí a fusão desses 4 jogadores em apenas 2, né? Então 2 adversários, tá certo? E foi lá também na Pérsia, né, que se inseriu aí a figura do general, que mais tarde, na Europa do século X, século XV, vai se transformar na nossa famosa rainha do jogo xadrez, que é a peça mais poderosa do jogo. Né? A peça mais importante é o rei, mas a peça mais poderosa é a rainha. E novas regras foram criadas, introduzidas e vão chegar ao jogo que nós temos hoje em dia, que é o tradicional xadrez. Belezinha? Vamos agora falar um pouquinho do tabuleiro. Conhecendo aí o tabuleiro do jogo xadrez. O jogo xadrez, o tabuleiro é semelhante ao que nós conhecemos no jogo de damas. Mas como vocês podem ver, existem algumas marcações no tabuleiro, que são essas letras de A até H e os números que vão ser numerados aí de 1 a 8, certo? Então essas demarcações vão formar as coordenadas, né, do tabuleiro de xadrez. E é possível, através dessas coordenadas, você estar identificando onde está cada peça do jogo. Então, durante um campeonato ou durante uma jogada, você pode estar usando isso para fazer a anotação de cada jogada e assim dirimir, né, alguma questão que possa vir a ser levantada por um dos oponentes durante o jogo ou após o jogo ou após o final do campeonato. Essas notações também são realizadas para estudo posterior do jogo, né? E assim identificar falhas durante o jogo e aquilo que é possível o jogador melhorar, né? Ou então jogadas assim extraordinárias, então ela fica gravada aquela jogada, né? Então de forma notarial, ou seja, escrita, tá bom? Beleza? Então as notações são devidas a essas coordenadas, as linhas numeradas de 1 a 8 e as colunas de A até H. Então, por exemplo, H1, H2, né? Cada peça vai ser identificada ali. E na notação do xadrez se usa aí as letras iniciais das peças para identificar. Então, por exemplo, C para cavalo, o D para dama, R para rei, B para bispo, né? E T para torre. Não existe nenhuma letra designada para o peão. Então, o peão vai ser identificado só pela casa que ele está. Então, se um cavalo está na casa B3, por exemplo, então você vai colocar C maiúsculo e B3, né, B minúsculo e o 3. Então, vai identificar que o cavalo está na casa B3. Se ele fizer uma captura, você vai colocar o C de cavalo, grande, maiúsculo, e o X. O X identifica a captura do cavalo. Então, o cavalo capturou na casa C3, ou na casa B3, ou na casa D1, depende de onde o cavalo vai fazer a captura, correto? Então, usa-se o X para fazer essa notação. Aliás, no sistema de notação do xadrez, existe a notação descritiva, onde se usa aí as letras iniciais de cada peça, o sistema algébrico e o sistema algébrico simplificado, ao abreviado, que é isso que eu estava mostrando para vocês. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo o acesso ao meu Drive, onde lá eu vou deixar um documento que você pode estar se aprofundando mais nas regras do xadrez, no estudo do xadrez. É um documento, na verdade é um livro, praticamente 600 páginas, tá? Mas aí você pode entrar no índice
e procurar aquilo que você deseja. É em PDF e o acesso é gratuito, beleza? Então é isso, vamos continuar aqui. Então, ainda sobre o tabuleiro, né, o tabuleiro tem 64 casas alternadas por duas cores, né, cores aí, geralmente uma representa uma cor mais escura e a outra mais clara. As colunas são classificadas da esquerda para a direita com as letras do alfabeto, né, de A até H, e as linhas ou fileiras são enumeradas de 1 a 8. O tabuleiro se completa com 32 peças, 16 brancas e 16 pretas, né? Ou de cores diferentes, ok? E uma regra importante do jogo xadrez é que é reservado às brancas o direito de iniciar a partida. Então, quem joga aí xadrez, né, inicia a jogada quem está com as peças brancas. Aí, para determinar quem é que vai começar com as brancas, pode aí ser sorteio, par ou ímpar, aí cada um, né, pode estar fazendo aí o combinado. Nos campeonatos existem os pareamentos que eles fazem, né, e os ratings, né, que são lá as pontuações de cada jogador, também, né, que vai determinando também aí quem inicia a partida, beleza? Então vamos falar agora um pouquinho sobre o movimento das peças do xadrez. Nós temos no tabuleiro as filas, né, os fileiras e as colunas. E algumas peças, elas praticamente se movimentam só pelas fileiras ou pelas colunas. Outras peças vão se movimentar pelas fileiras e pelas colunas e algumas nas diagonais. Então é importante aí ter o conhecimento de cada um desses termos, tá bom? Então, o movimento das peças no xadrez se dão pelas linhas retas, que são aquelas na vertical e na horizontal, o que nós chamamos de movimento ortogonal. Um exemplo disso são as torres. As torres, por exemplo, elas se movimentam apenas nas linhas retas, seja ela vertical ou horizontal. Já naquelas linhas inclinadas, que são chamadas de linhas diagonais, nós temos peças como, por exemplo, o bispo. O bispo se movimenta pelas linhas diagonais, né? Que são essas daí que vocês estão vendo. Então, essas são as linhas diagonais, né? As linhas inclinadas são chamadas de diagonais, somente os bispos e as damas podem se mover por elas. Há uma única exceção, quando o peão realiza a captura de uma peça, ele o faz na diagonal, embora o seu movimento seja sempre para frente, ou seja, em linha reta. Tá? Então, o peão ele se movimenta sempre para frente, em linha reta, uma casa por vez, a exceção é no início da jogada, onde o peão pode andar duas, e quando ele vai capturar, o movimento é na diagonal. Então, essa é a única exceção. Demais são os bispos que se movem pelas diagonais, tá bom? O cavalo tem um movimento peculiar que nós já vamos saber logo logo. Então, vamos agora conhecer as peças do jogo de xadrez, né? Então, vamos lá. A torre, né? As torres representam os castelos medievais, né? Lembra que o jogo ele ficou muito famoso na Europa lá do século X a XV. Então são as peças de maior força no xadrez depois da rainha, né? Ou dama. Então a dama é a peça mais poderosa. Depois dela vem as torres, tá? Depois nós temos os cavalos. Os cavalos são as únicas peças que podem saltar por cima de outras peças, sejam elas adversárias ou não. Então é bem peculiar do cavalo poder saltar. É a única peça que pode saltar por cima de outra. Os bispos. Os bispos representam a influência da Igreja Católica nas decisões reais daquela época, na Idade Média. No jogo, 2 bispos têm vantagem sobre 2 cavalos. Tá? Então, quando você está jogando, é mais interessante você manter os seus 2 bispos do que os seus 2 cavalos. Tá? Então, porque é mais vantajoso, né, para a finalização do jogo. E nós temos a rainha ou dama. Essa peça deu maior mobilidade no jogo de xadrez. É a peça mais poderosa do jogo, considerada general do exército do rei. Como nós vimos no início do vídeo, né, foi lá inserida o general pelos persas, mas foi substituído o general pela rainha na Idade Média na Europa, tá bom? Que era uma figura importante, né? E nós temos os peões, ou soldadinhos, né? Constitui a infantaria, isto é, os soldados que vão à frente da batalha, abrindo caminho para as outras peças, e por isso mesmo são as únicas peças do jogo que não podem recuar, ou seja, todas as peças do jogo podem ir e voltar, com exceção do peão. O peão ele começa seu movimento e vai sempre andando para frente. Então, quando ele chega no final do tabuleiro, ele é premiado, né? Então tem a chamada promoção do peão.
Ou seja, ele pode se transformar em qualquer peça do jogo, com exceção do rei, tá bom? Então, essa é a vantagem dele. Ele só anda para frente, não pode recuar, mas se ele conseguir alcançar a última casa do tabuleiro, né, no campo do adversário, ele é promovido a qualquer peça do jogo, né, seja um bispo, um cavalo, uma dama, uma torre, com exceção do rei. Tá? Vamos lá então ver as regras do jogo de xadrez. Então, a primeira regra, a primeira casa à direita do jogador deve ser branca. Então, quando você coloca o tabuleiro, né, sobre a mesa, você tem que verificar se a primeira casa à sua direita é branca. Segunda regra, as filas 1 e 8 são ocupadas pelas peças mais importantes na seguinte ordem. Vamos lá. Então, começando aí com a torre, né? Depois nós vamos colocar o cavalo e o bispo. A dama é uma regra importante, ela deve ser colocada na casa da cor dela, tá? Depois vem o rei, e aí repete a sequência bispo, cavalo, torre, né? Então, torre, cavalo, bispo de um lado, torre, cavalo, bispo do outro. E no meio, né, nas casas centrais, fica o rei e a rainha. E como eu disse para vocês, né, a rainha de cor clara tem que ficar na casinha de cor clara, a rainha de cor mais escura tem que ficar na casinha de cor escura. Tá? Isso evita um checkmate ou um cheque precipitado no jogo. Tá? O rei não pode ficar de frente com a dama, não pode ficar de cima, porque a dama ela é a peça mais poderosa do jogo. Ok? Terceira regra, as filas 2 e 7 são ocupadas aí pelos peões. Tá? Então vão à frente das peças mais importantes. Tá? Então não importa a cor da casinha, você vai distribuindo os peõezinhos conforme na imagem que a gente vê abaixo. Então vai colocando aí o peãozinho, um na sequência do outro, são 8 peões de cada lado, forma aí uma barreira, né, para as peças mais importantes. Eles que vão à frente e um detalhe interessante é que o peão ele não pode recuar, então é a única peça do jogo que não pode recuar. Observe na imagem aí ao lado que a dama deve ser posicionada na casa de sua própria cor. Então já falei para vocês, isso é a quarta regra. A dama clara fica na casinha de cor clara e a dama escura na casinha de cor escura, beleza? Então essa é uma regra muito importante de ser seguida. E vamos agora falar um pouquinho mais especificamente sobre o movimento de cada peça. Começando aí pela torre, a torre, né, pode andar quantas casas ela quiser, sempre nas linhas verticais e nas linhas horizontais. E para efeito de campeonato, a torre vale 5 pontos, beleza? Então ela anda aí no formato de uma cruz, vocês podem ver aí, sempre na linha reta, seja descendo, né, verticalmente ou horizontalmente. Aí nós temos o bispo. O bispo pode andar quantas casas quiser, mas apenas nas diagonais. Diagonal da mesma cor. Então isso é algo específico do bispo, tá? Ele só anda nas diagonais da cor dele. Então, para a gente entender melhor, observa aí que cada jogador tem 2 bispos, né? Tem 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres. Só que a torre e o cavalo pode se movimentar tanto na casa clara quanto escura. Já os bispos não. O bispo, o bispo que está na casa clara, por exemplo, vamos pegar o bispo, esse bispo preto aqui. Ele está na casa C8, né? Então ele está na casa C8. Ele só pode se mover pelas diagonais brancas. Por quê? Porque a casa inicial dele é branca, tá? Ou clara. Então ele só vai poder se mover pelas diagonais claras. Já o bispo que está na casa F8, então F8, ele está aqui, ó, ele só pode se movimentar pelas diagonais de cor azul, né? Ou no caso, de cor mais escura, ok? Então isso também é importante saber. E lembrando aí que para efeito de pontuação, o bispo vale 3 pontos, beleza? Vamos ver agora o movimento da rainha, a peça mais poderosa do jogo, porque ela une tanto o movimento da torre, ou seja, ela anda tanto pelas verticais quanto pelas horizontais, quantas casas quiser, como também ela se move pelas diagonais, sejam as diagonais escuras ou as diagonais claras, ou seja, ela se move tanto como o bispo e também como a torre. Por isso que ela é muito poderosa. Ela tem um alcance de jogada muito grande, tá? Semelhante ao movimento da rainha é o movimento do rei. Mas qual é a diferença? A diferença é que o rei só pode se mover uma casa por vez. Então, enquanto a rainha pode movimentar quantas casas quiser, o rei só pode andar uma casa por vez. Então, isso limita
as ações do rei e ele se torna a peça mais fraca do jogo, tá bom? Valor da peça da dama vale 9 pontos para efeito de campeonato, belezinha? O rei não tem valor porque ele não pode ser capturado. Quando o rei está em perigo, nós dizemos que ele está em xeque. E se ele não puder escapar do cheque, o jogo termina e aí o jogador que venceu diz checkmate, ou seja, o rei está morto. É isso que significa a expressão checkmate, que vem aí do persa, beleza? Vamos ver aí o movimento do cavalo, que eu disse para vocês tem um movimento específico, né? Então, o movimento do cavalo, ele é em forma de L, tá bom? Então, ele anda 2 casas para qualquer lado, qualquer direção. Então, ele pode andar tanto para a direita quanto para a esquerda, para baixo ou para cima, 2 casas. E depois ele vira uma, também é a escolha, tá? Então, a gente pode observar aí no diagrama como que é o desenvolvimento desse movimento. Olha que interessante que quanto mais para o centro o cavalo estiver, mais casas ele consegue dominar, alcançar com o seu movimento. Então, observe os pontos em amarelo, né? O cavalo, quando o cavalo está numa casa de cor escura, ele domina todas as casas naquele círculo, né? De cor clara. Olha lá para vocês verem, né? Ele está dominando ali 2, 4, 6, 8 casas, porque ele faz um movimento em L. Se ele estiver numa casa de cor clara, ele vai inverter, ele vai dominar 8 casas de cor escura. Isso se ele estiver no centro. Tá? Então, quanto mais para o centro o cavalo, mais poder de ataque ele tem. Beleza? O cavalo vale 3 pontos e ele é a única peça do jogo que pode saltar por cima de outra, né? Então, se tiver uma peça no caminho dele, ele pode saltar. Mas se tiver uma peça na casa de chegada, né, do cavalo, aí ele não pode avançar. Vamos entender melhor isso com o aplicativo. Eu vou abrir aqui o aplicativo que eu deixei disponível para vocês aí, né? Vocês podem estar baixando para o computador, extraindo o arquivo. Se tiver dúvida, assiste o vídeo. Tem um link aí para assistir o vídeo, tá? Mas eu vou abrir o aplicativo para a gente ver melhor o movimento do cavalo e também das outras peças. E depois eu retorno para falar um pouquinho do peão, beleza? Então, como vocês podem ver, né, estamos aqui com o Shakchess. É um aplicativo que está disponível para vocês baixarem. Tem aí três aplicativos para vocês baixarem no link da descrição desse vídeo, tá? Um desses é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui a gente consegue ver um pouquinho o movimento das peças, tá? Ó, eu vou começar a jogar contra eu mesmo para ficar mais fácil. Então, ó, quando você clica sobre a peça do peão, acende aqui 2 luzinhas mostrando que o peão ele sempre se move para frente, uma casa, sempre uma casa. Mas no início da jogada, ele pode se mover 2. Então por isso que acendeu 2 luzinhas. Eu vou até mover 2 aqui para vocês verem, tá bom? Veja que o peão ele anda para frente e ele tem um movimento de captura na diagonal. Depois eu volto para explicar mais sobre isso aí. Vamos mostrar aqui o cavalo. Quero mostrar para vocês o cavalo. Então eu vou tirar o peãozinho aqui, ó, preto. Vou andar uma casa só e eu vou agora mostrar o movimento do cavalo que eu estava falando para vocês. Então, o cavalo, veja que acendeu uma luz para a direita e para a esquerda, ou seja, na casa H3 e na casa F3. Porque o cavalo ele pode, nesse momento aqui, ele está impedido de vir para a esquerda e ele está impedido de vir para a direita, porque só tem uma casa e está ocupada pela torre. Mas ele pode ir para frente, ele pode andar 2 casas e virar ou para a direita ou para a esquerda, ok? Então vamos lá, eu vou clicar aqui, ó, novamente e vou para a direita, beleza? Então o movimento do cavalo é sempre um movimento em L. Bom, eu vou movimentar agora para vocês verem o cavalo. Vou movimentar aqui, ó, o cavalo preto. Olha, mesma coisa. Note que o cavalo preto só tem uma opção, né? Por quê? Porque o outro lado do tabuleiro está ocupado pelo seu peão. Então ele só pode vir para esse lado aqui, que é o que sobrou a opção para ele. Tá? Então, como eu disse para vocês, quanto mais para o centro, mais opção, mais alcance tem o cavalo. Então, ó, se eu clicar em cima do cavalo branco, veja que se acendeu 3 opções para o cavalo, né? Ele joga em L, então, ó, 1, 2, direita, virou, né? Ou então subindo aqui, ó, 1, 2 e vira para a esquerda.
ou ainda ele pode retornar. Ó, uma, duas e vira. Note que aqui tem duas peças. O cavalo pode saltar por cima dessas duas peças e alcançar a casa que está vazia, tá? Ele só não pode fazer o movimento se a casa de chegada estiver ocupada, que é o caso aqui, ó, da F2. Então, se o cavalo sair daqui, ó, da casa H3, ele pode andar uma, duas e virar para cima, para a casa F4. Mas ele não pode vir para a casa F2, porque está ocupada pelo peãozinho branco, beleza? Entendido isso, vamos movimentar mais uma peça aqui para vocês verem. O bispo, nós falamos que o bispo tem um bispo da casa mais escura e um bispo da casa mais clara. Então ele movimenta para a diagonal. Eu vou colocar ele aqui, ó, na diagonal. Então veja o movimento dele, se acendeu que é azul, movimento em diagonal, tá? E vou liberar aqui a rainha, só para vocês verem o movimento dela, ó. Então eu tirei o peãozinho, lembrando que o peão anda sempre para frente, ele anda uma casa por vez, mas no início da jogada, apenas no início da jogada, ele pode andar duas casas, que é o que eu fiz aqui, ó. Ele andou duas casas para liberar a rainha, tá? Geralmente a gente não libera a rainha logo do início, tá bom? A gente joga com os cavalos, com os bispos, né? A gente vai avançando os peões, porque a rainha é uma peça muito poderosa, mas se você perder ela logo no início do jogo, então fica um pouquinho mais difícil, mais complicado você vencer o jogo, né? Então vamos lá. Mas eu fiz isso só para mostrar o movimento. Por quê? Ó? Quando eu fiz isso, eu tenho aqui o bispo. Olha aqui o bispo, ele anda na diagonal, tá vendo? Então ele pode voltar para a casa F1 ou ele pode avançar esse ponto, todo onde está amarelinho. Inclusive aqui é onde está o peão preto, tá? O peãozinho está na casa D5 e o bispo pode capturar ele se quiser. Obviamente que o bispo também vai ser capturado, tá? Por que vai ser capturado? Eu vou fazer a jogada só para vocês verem como é que funciona. Ó, o bispo está aqui. Ó, diagonal branca, porque ele iniciou a jogada na casinha branca, né? Se fosse o bispo da casinha verde, não poderia, né, capturar o peão, porque o peão está na casa branca. Mas o bispo da casa branca pode. Então, ó, eu vou clicar em cima do peãozinho e ele vai capturar. Então, como que funciona a captura no xadrez? É diferente da dama. No jogo de dama, a peça pula por cima da outra, não é isso? Então a pecinha branca pula por cima da preta e você captura ela. No xadrez, não. No xadrez, a peça ocupa o lugar da outra. Então, eu vou fazer mais uma captura. Eu vou capturar o bispo com o cavalo. Ó, se eu clicar aqui no cavalo, veja quantas luzinhas se acendem. Então, aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais para o centro, mais poder de ataque o cavalo tem. E de defesa também, né? Então, ó, o cavalo está aqui. Veja que ele tem a opção de voltar, ó. Essas casinhas se acenderam. Ele pode avançar, e aqui ele ficaria em perigo, porque ele poderia ser capturado pelo peão branco. Ele pode capturar o peão branco. Ele pode vir aqui, ó, atrás do bispo, e ele seria capturado. Ele pode retornar, ficar aqui na frente da rainha, né, para uma proteção da rainha, por exemplo. Mas ele pode também capturar o bispo, tá? Então, veja, eu vou clicar aqui, ó, e capturar o bispo. Existe outra peça nesse momento que poderia capturar o bispo? Sim, a rainha, né? Ó, se eu clicar aqui, ó, na rainha, veja que a rainha ela se move em qualquer direção. Nesse momento, ela está impossibilitada de se mover para outras direções, porque a rainha não pode pular por cima de outras peças, né? Igual o cavalo. Mas ela pode capturar o bispo. Se eu clicar aqui, ela vai capturar o bispo, tá bom? Então eu tenho a opção de capturar com a rainha ou de capturar com o cavalo. Olha, eu vou mostrar para vocês, eu ia capturar com o cavalo, mas eu pensei melhor. Eu vou capturar com a rainha só para mostrar uma coisa, tá? Então vamos lá, vou capturar com a rainha. Ó. Clicar aqui na rainha preta, ela vai capturar o bispo. E agora, olha que interessante, ela está, ó, ameaçando a torre branca. Então a torre precisa sair daqui, porque se ela não sair, já caminharíamos para um checkmate, tá bom? Então vamos pensar assim, que o jogador é inexperiente, e ele não percebeu o ataque da rainha e ele jogou outra peça. Então vamos lá, ele vai jogar aqui o cavalo. Olha, vou jogar o cavalo branco nessa direção. Por quê? Porque ele pensou assim, vou pôr o cavalo branco aqui e o cavalo vai atacar a rainha agora, certo? Por quê? Ele anda duas e vira uma. Só que ele não percebeu o ataque à sua torre. Então, ó, veja que interessante. Eu vou apagar de novo, ó, vou acender novamente as luzinhas da rainha. Preste atenção para você ver como a rainha é poderosa. Olha quantas possibilidades ela tem, né? Ela anda em qualquer direção
Então, ela pode, olha, que interessante, ela pode tanto retornar, quanto ela pode atacar a torre. E veja como que o rei está desprotegido. Então, a rainha, ao vir aqui, ó, e capturar a torre branca, ela faz o quê? Ela dá um cheque mate. Isso é cheque mate. Ah, não entendi. Vamos entender. Vamos lá. Por que que é cheque mate? É cheque mate porque o rei branco não pode se mover. Ele está impedido de sair porque tem 3 peões aqui na frente dele. Lembrando que o rei ele pode se mover por qualquer direção, assim como a rainha. Só que ele só anda uma casa e ele não pode saltar por cima de outras peças. Não existe aqui na frente do rei nenhuma peça que possa impedir o ataque da rainha preta. Né? O peão não pode recuar, o cavalo está longe, ele não pode retornar, né? Então é cheque-mate. O rei está morto, ó, foi capturado, tá vendo? Ele foi morto, porque a rainha já está aqui no domínio dele e atacou o rei, ok? Então isso é um cheque-mate e esse é o objetivo do jogo. Vamos lá então, continuar nossa videoaula de xadrez, né? Então, gente, como eu falei para vocês, né, os cavalos, quando estão no centro do tabuleiro, possuem maior poder de ataque e de defesa. Vamos agora ao peãozinho, né? O peão. O peão anda sempre para frente, como eu disse. No primeiro movimento ele pode andar uma casa ou duas, depois apenas uma casa por vez. E o peão é a única peça do jogo que não pode voltar, né? Só que aí existe aquela peculiaridade. Se ele atingir a última casa do tabuleiro, ele é recompensado. Ele pode se transformar em qualquer outra peça do jogo, com exceção do rei. E diferentemente de outras peças do jogo, o peão ele não captura no sentido do movimento dele. Ele captura na diagonal, ou seja, e sempre no espaço de uma casa. Tá? Existe uma exceção que é a captura em passant, que eu explico em um outro vídeo, beleza? O peão vale 1 ponto. Então, algumas dicas importantes aí, né? Procure iniciar a partida de xadrez sempre com os peões da dama ou do rei. Aqueles peões lá do centro, tá bom? Os dois centrais. Ou então, utilizando os cavalos. E os cavalos devem sempre procurar o centro do tabuleiro, onde eles vão ter mais poder de ataque, beleza? Então, por exemplo, você pode começar jogando aqui o peão do rei, ou então o peão da dama, que é sempre uma boa abertura, né? Ou então os cavalos. Então as melhores opções são essas, né? Então eu posso iniciar com o cavalo aqui, ó, da B1 para a C3. Ó. As pretas podem iniciar com o peão, ó, adiantando 2 casas. Note que o cavalo pode capturar o peão, né? Só que se ele capturar o peão aqui, a rainha preta captura ele, então não é uma boa ideia. E aí então eu posso fazer uma abertura usando esse outro peão aqui, o do rei, ó. Posso avançar em uma casa. E aí eu consigo liberar o bispo. Veja que quando você tira o peão da dama ou do rei, você libera o bispo. Então, as aberturas, geralmente a gente aconselha você tirar os peões centrais para você liberar os bispos. Né? Note que se você tirar o peão do rei e da dama, você libera os 2 bispos. E você pode também começar o jogo liberando os cavalos, uma vez que eles pulam por cima. Só depois você vai, aos poucos, avançando os peões, liberando a torre. Tá? Então, para a abertura de jogo, para começar o jogo, fica aí a dica, tá? Inicie o seu jogo com os peões do rei e da rainha ou então com os cavalos, beleza? Muito bem, então vamos agora analisar uma situação de checkmate para a gente entender como que acontece checkmate, tá? Checkmate significa literalmente o rei está morto. Para que aconteça, você deve cercar de tal forma o rei adversário que ele não consiga mais fugir ou ser defendido por suas peças, tá bom? Então, nós vamos analisar o diagrama aqui ao lado. Observe aí como está o jogo já no final, né? Nós temos aqui o bispo protegendo o cavalo branco na casa F3. Nós temos o rei branco aqui acessando o território do adversário. Nós temos o cavalo branco na casa F1 e é justamente esse cavalo branco quem é que vai dar o checkmate no rei preto, tá? Observe que a rainha não pode capturar o cavalo, porque o bispo está ali protegendo o cavalo na diagonal. E o rei também está protegendo o cavalo. Então, né, a rainha preta não pode capturar o cavalo. Do mesmo modo, a rainha preta não pode capturar o cavalo na F1. Então, veja o que vai acontecer. Nós vamos deslocar o cavalo branco da casa aqui, ó, F1 para a casa G3. E com isso nós vamos ter o checkmate. Observe no diagrama. Veja que o cavalo que está em amarelo, né, ele está cercando o rei não pode ir para a casa H2, né,
fugir do ataque da rainha. E também nós temos no diagrama a figura do rei branco. O rei branco que está na casa F2, veja aí ó, em azul, né? Ele também impede que o rei preto fuja do ataque da rainha, deslocando para a casa G2, essa circulada em azul, né? Então, quando o cavalo branco se move para a casa G3, saindo da F1, ele dá o checkmate no rei. O rei estava encurralado e aí agora ele está morto com o ataque do cavalo branco na casa G3. Então isso aí é o checkmate. Então lembre-se que o rei é a única peça do jogo que não pode ser capturada, né? Quando ele não tem como fugir, que é o caso ali, né? Nós dizemos que o rei está morto, checkmate e termina o jogo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que o vídeo é um pouquinho longo, mas tem muita coisa boa aí que você pode estar aproveitando, né? E eu vou estar gravando um novo vídeo mais prático sobre o jogo xadrez, usando o aplicativo Lucas Chess ou Shag Chess que eu tenho aqui, tá? E lembrando vocês que se vocês quiserem esses aplicativos, basta ir aí no link da descrição do vídeo, clicar, acessar o meu Drive, você vai baixar os arquivos para o seu computador, vai extrair e depois é só jogar, beleza? Se tiver dúvida, assista o vídeo explicativo no canal. Tem outros vídeos aí no canal sobre xadrez, mas conto com você aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, que eu vou estar mais pra frente lançando novos vídeos sobre xadrez, beleza? Então é isso aí, fica com Deus e até a próxima!